Seja bem-vindo ou bem-vinda ao primeiro vídeo de 2022 do Como Aprender. E conforme eu já avisei lá na comunidade algumas semanas atrás, os vídeos que estão indo ao ar agora são de conteúdo de férias. Então nesse período vocês vão ver vídeos mais informativos e de entretenimento para dar um pouco de variedade também para os conteúdos do canal. E no vídeo anterior eu falei um pouco sobre a viagem que eu fiz para Cancún e também aproveitei para falar um pouco sobre a civilização maia que eu aprendi nesta viagem. Você já foi lá ver? Eu vou deixar o link aqui no card e também o link na descrição do vídeo. E como já faz um tempinho que eu não faço o quadro Lendo Perguntas do Cora, respondendo mais algumas perguntas curiosas que me fizeram por lá. Então hoje eu resolvi escolher mais algumas delas para responder ou não. E se você não conhece ainda o Cora, tem um vídeo aqui que eu já expliquei sobre ele e também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E siga também a comunidade do Como Aprender lá no Cora, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então vamos lá, primeira pergunta. Como enfermeira ou médica, o que você aprendeu sobre as pessoas? Bom, a minha profissão não é nenhuma das duas, eu sou professora. Mas de qualquer forma eu também lido com pessoas. Uma coisa que eu aprendi dentro dessa minha profissão, boa parte das vezes, o que você vê nas pessoas, a resposta está em casa, para o bem e para o mal. Qual método para estudar para concurso público realmente funciona? Antes de tudo, não existe um método de estudo único que funcione para qualquer tipo de concurso público, porque isso depende muito do tipo de prova. Tem provas que são objetivas, outras dissertativas, de aptidão, prática ou com entrevistas, então depende muito do tipo de concurso público que você está prestando. Então parem de tentar achar a bala de prata que resolve todos os seus problemas com um tiro só. Não funciona desse jeito. Mas uma coisa que dá para usar de certa forma para qualquer tipo de concurso público é ler o edital por completo, entender o perfil da prova, entender a banca, juntar o maior número de referências que podem te ajudar a simular a prova e planejar as horas de estudo. Isso foi o que funcionou comigo, pelo menos. Como é estar em um avião sequestrado? Eu não sei e espero nunca estar. Estudar sem usar cadernos, no caso, sem fazer resumos ou qualquer tipo de escrita, seria algo viável? É possível aprender algo sem ter que ficar escrevendo ou digitando? Conhecimento prático, talvez, é uma coisa que você não precisa nem escrever nem ler para aprender, né? Qual era o mercado negro da sua escola? Qualquer tipo de doce, como bolacha, chiclete, balinha e doces em geral. Adolescente normalmente sente fome o tempo todo, né? O que todos devem saber antes de ir para a faculdade? Que a sua jornada apenas começa quando você adquire o diploma. A experiência mesmo para se tornar um profissional na área em que você se formou só vai vir com a prática. E depois de fazer muitas coisas, errando e acertando e estudando mais, é que você vai se tornar um profissional completo. E não é a faculdade que vai te ensinar isso. Ao escolher um curso superior, nós devemos levar mais em consideração o que gostamos ou o que dá dinheiro? Como é uma explicação muito longa, eu já tenho um vídeo que eu falei bem detalhado sobre isso. Então, se você quiser saber a resposta, clica neste link do vídeo ou também vou deixar aqui na descrição para você assistir depois deste vídeo. Por que não saber ler é detestável, mas não saber matemática é aceito pela sociedade? Boa pergunta! Mas é importante saber aqui que saber matemática é uma coisa muito ampla, enquanto saber ler é uma habilidade muito específica, porque no caso da matemática a gente está generalizando uma área. E claro, como toda área tem suas especificidades e tem áreas que são muito mais complexas para serem entendidas, mas isso não se aplica só à matemática, em todas as áreas acontece isso. Agora, pensando apenas em um quesito habilidade fundamental, então eu acho que quando você fala não saber matemática, deve estar se referindo a cálculos numéricos, né? Como contas de adição, subtração, divisão. E aí sim seria uma habilidade mínima que se espera de matemática, comparado, por exemplo, no caso da leitura, que seria decifrar códigos, saber ler palavras e interpretar para se comunicar, por exemplo, minimamente dentro do seu cotidiano, né? Para mim, eu acho que o ideal é que todo mundo tivesse essas duas habilidades, mas a gente sabe que isso não é a realidade. Mas o fato da leitura ser mais recriminável, será que não está um pouco dentro do contexto em que se aprende a leitura? Por exemplo,
A leitura, normalmente, a gente aprende dentro de um contexto formal de escola, né? Claro que tem gente que acaba ensinando em casa e aprende a ler porque alguma pessoa da família acabou ensinando, mas de qualquer forma vem de um contexto mais formal. Já a matemática, às vezes, ela é aprendida pelo cotidiano. Às vezes tem pessoas que são analfabetas, não sabem ler, às vezes nem sabem escrever o próprio nome, mas são capazes de fazer operações de forma muito mais competente do que pessoas que aprenderam matemática na escola, por exemplo. Então eu acho que isso tem muito a ver com o contexto cultural e, de certa forma, uma coisa de classe social, vocês não acham? Fica a reflexão. Como foi a sua rotina de estudos e método de estudos até passar na USP? Basicamente assim. E assim por diante. A matemática foi criada ou descoberta? Eu fiz essa pergunta neste vídeo aqui e também vou deixar o link na descrição do vídeo e algumas pessoas participaram deixando a opinião delas. Eu vou colocar algumas delas aqui na tela. Bom, e afinal de contas, quem está correto? Na verdade, todas essas respostas estão corretas, porque isso é uma coisa que não existe um consenso nem entre os grandes matemáticos. Porque a área de matemática é muito grande e, dependendo de uma área específica e da época em que ela foi desenvolvida, ela pode ter tanto o contexto de criação quanto de descoberta. Por exemplo, tem teorias que só estão sendo provadas nos dias de hoje, em alguns contextos, principalmente na matemática aplicada. Agora, as matemáticas mais teóricas, digamos assim, essas não, elas, por exemplo, partiram de alguns pressupostos, como se fosse uma regra geral zero, e um exemplo disso, principalmente, são os axiomas de Euclides. E é por isso que as pessoas às vezes têm essa relação de amor e ódio com a matemática, porque depende muito da área que ela atua. Espero que tenha gostado de mais um Lendo Perguntas do Quora. Esse eu fiz mais curtinho para testar este formato, porque nos outros eu acho que eu respondi muitas perguntas e ficou muito longo, mas deixe aí nos comentários qual que você preferiu mais. É só deixar com a hashtag Quora1 se você preferiu o primeiro vídeo do Quora, hashtag Quora2 se você preferiu o segundo vídeo do Quora e hashtag Quora3 se você preferiu este novo formato aqui. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like ao final do vídeo e também se inscreva se você ainda não for inscrito ou inscrita ainda no canal. E também me acompanhe nas redes sociais que estão aqui na tela. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!